Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Professor Guilherme Wisnik, qual é a sua opinião sobre a aprovação do substitutivo ao Plano Diretor Estratégico de São Paulo, que foi aprovado esta semana na Câmara dos Vereadores aqui em São Paulo? Bem, Sandra, isso é uma tragédia para São Paulo, é uma tragédia para quem defende, não apenas os urbanistas, mas todas as pessoas que têm uma visão do direito público da cidade como direito de todos, isso é, como a cidade como o lugar onde a democracia deveria funcionar, organizando os fluxos, a renda da terra, o modo de se circular e de se morar e de se gozar os direitos da cidade, né? Porque o plano diretor é o grande instrumento legislativo que nós temos para isso, para essa regulação. E ele é justamente, portanto, um instrumento que deve regrar o mercado imobiliário, porque a gente sabe, não é uma questão de demonizar o mercado imobiliário, mas a gente sabe que o mercado imobiliário é movido por interesses que estão estritamente ligados ao lucro, e, portanto, à especulação e à exploração. E o poder público não deve, não pode, e a sociedade, porque o poder público é uma expressão de um desejo da sociedade de ser mais igualitária, né? Então o poder público não deveria deixar que isso acontecesse, isso é, que a cidade virasse um grande negócio apenas e que a lei do liberou geral dominasse o crescimento da cidade. Professor Wisnik, como é que a gente vê isso acontecer no plano diretor aprovado em 2014 e nesse que passou em sua primeira aprovação agora, hein? Pois é, vamos tentar entender as questões mais gerais. Meus colegas e amigos, professores na FAUSP, Nabil Bonduque, Raquel Ronick, já têm explicado isso muito bem em suas colunas aqui na Rádio USP, mas cabe, acho que também a mim, um comentário. Por que é que a gente deve considerar que não necessariamente a preservação total da cidade com seus quintais, suas casas baixas é necessária? Quer dizer, em outras palavras, há razões para pensar que a verticalização e o adensamento de uma cidade como São Paulo são importantes, e o Plano Diretor de 2014 atuou nessa direção, por algumas razões. Isso é, São Paulo é um lugar onde o preço da terra é alto, porque a economia gira, você tem terrenos muito valorizados, no qual foi se criado ao longo de décadas um processo no qual as populações pobres foram sendo jogadas para as bordas, para as periferias, muitas em áreas de preservação ambiental, em mananciais, gerando um espraiamento que não é nada bom para o funcionamento de uma cidade. Você cria bairros dormitório, você cria muito trânsito. Então a defesa do adensamento da cidade com base na verticalização, ela é uma defesa legítima. E o plano diretor de 2014 tentou enfrentar com lógica esse problema. Como? Criando eixos de verticalização ao longo dos corredores de ônibus e das linhas de metrô, portanto elegendo a base do transporte público como base da verticalização da cidade. É claro que aconteceram problemas na implantação disso. O que cabe detalhar é que o atual substitutivo, ele faz uma espécie de liberou geral. Ele aumenta em muito a área de impacto ao redor dos corredores de ônibus e das estações de metrô, isso é, permitindo uma verticalização desenfreada, portanto, tirando a dimensão da regra, porque o plano diretor é regramento. É não a construção de habitações de interesse social sem vaga de garagem, porque você imagina uma coisa é adensar a população ao longo dos eixos de transporte público, porque aí vão de metrô ou de ônibus se deslocar. Outra é você botar classes médias e classe alta se beneficiando dessas benesses criadas pelo poder público e entupindo de carros essas mesmas regiões e piorando muito o trânsito e não adensando tanto. Então, a sociedade tem que continuar pressionando, né, na segunda votação, depois na votação do zoneamento, para que o direito a todos, né, a cidade como direito coletivo, possa vir a se afirmar contra as negociatas políticas. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Guilherme Wisnik. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.